Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite. A você que vai ter a oportunidade de ver agora essa live, né? Essa mensagem maravilhosa que o Espírito Santo me deu agora pela manhã, sobre a cruz de Jesus e sobre a posição que colocaram ele na cruz. Eu comecei a meditar na palavra de Deus e disse: eu estou maravilhoso. Eu não tenho condições, irmão, eu não tenho condições. Mas toda madrugada, estou orando, e o Espírito Santo de Deus está me dando cada mensagem, rapaz, maravilhosa. Aí ele me levou para o livro de, vamos orar logo, Mateus 7, mas vamos orar. Pai, estou aqui nesse momento, Senhor Deus, me esvaziando para Ti, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus de Nazaré. Bom dia, meu Pai Todo-Poderoso Deus. Senhor, eu não tenho condições, mas Tu dá condições. Então me ajuda nesse momento a levar uma mensagem da cruz para aqueles que estão do outro lado, querendo ouvir essa mensagem, Pai, que não é minha, mas é Tua. Te peço, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, e amém. Livro de Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí eu deduzi o seguinte: a porta estreita e o caminho espaçosos. Jesus estava no meio de dois malfeitores, uma à esquerda, outra à direita. E Jesus estava naquele meio. Colocaram Jesus no madeiro, com os braços abertos, simbolizando o quê? Espaço, espaçoso, a liberdade. A liberdade, braços abertos, simbolizando quando você, que muitas vezes conhece e sabe, você que faz academia sabe disso. Tem uma máquina chamada Fly, uma máquina, que esse movimento que ele faz é um abraço, o peito. E ele morreu assim, pregado no madeiro, Jesus. E os pés, um em cima do outro. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Essa porta estreita é simbolizando que muitas vezes o homem procura para si mesmo caminhos tortuosos, de dificuldades. E essa porta estreita simboliza também que você tem que deixar as coisas deste mundo, olhar para Cristo. Aí eu comecei a meditar, mas me diz uma coisa, Espírito Santo. E o 14, João 7,14, ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontre. Por quê? Porque tem que haver uma renúncia, tem que haver um arrependimento. Ninguém pode pregar o Evangelho sem viver o Evangelho. Ninguém pode. Até pode fazer isso, mas é em vão. É anátema, não serve para nada. Porque você tem que dar frutos e alguém do seu lado veja o mundo que você mudou. Você agora é uma nova criatura. Aqui no livro de João 7 e o 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Por que tem alguém que entra no Evangelho e sai? Entra e sai. Mas 10 vezes a gente conhece por aí. Porque não deixou antes do Evangelho entrasse nele ou nela. Entrou no Evangelho, é uma coisa.
mas tem que deixar que o Evangelho entre na gente e faça morada do Espírito Santo. Ele tudo que não agrada. Aí ele levou o seguinte: os pés da gente, irmão, é que nos leva para todo lugar. Sabia? A mente, muitas vezes, ela está focada em fazer coisas boas. Mas os pés, que é o caminho, leva à perdição. Eu me lembrei de que Provérbio 14:12, que há caminhos que para o homem, a mente dele, é boa, é perfeito. Mas os pés levam o caminho da morte, que é o pecado. Não esqueça disso. Provérbio 14:12. Que há caminhos que para o homem parece bom, perfeito. Mas o final é caminho da morte. Aí ele me levou também no livro de João, capítulo de número 8 de João. E o versículo 32, quando fala claramente assim: se você conhecer a verdade, né? A verdade, ela liberta o homem, é verdade. Né? Mas para essa verdade acontecer na minha vida, na sua vida, nós temos que aceitar o Evangelho. E deixar que o Evangelho entre na gente. 8 de João 32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei, espaço aberto. É liberdade. Tá certo? Não tem limite. Mateus fala isso. 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vê como você está. Ele quer lhe abraçar. Ele quer transformar a sua vida. Mas para isso é necessário tomar uma atitude. Conhecer a verdade. Está lá em João também. 14:6. Que eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nenhum ser humano, consegue se salvar sem não aceitar o Filho, Jesus Cristo, que é o Pai de Deus. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né? Vem, que é um só. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, por mim, Jesus. Dá para você entender? Dá. Aí João 8:36 fala isso. Se pelo Filho do Homem, que é o Filho é Jesus, que é o homem, Deus, se pelo Filho do Homem for liberto, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Então a salvação é isso. Aí o que acontece? Muitas vezes até, Deus quer mudar a sua vida. É, a minha vida. Mas tem que a gente toma atitude, você que não é evangélico ainda, que não fez ainda sua decisão para Jesus. Faça enquanto é tempo. No Evangelho é a palavra de Deus. Você pode até fazer muitos arrodeio, muitos adereços, fantasia, mas tem que entender que todos nós, um dia, aleluia, haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Essa é a exceção. Todo ser humano, todos. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no livro de João 14:6 fala isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é a salvação. Aí eu me lembrei de os dois malfeitores, um à esquerda e outro à direita. Tinha cruz, estavam na cruz, mas estavam ali pagando os seus pecados. Mas o meu Jesus, o seu Jesus não, ele não fez nada. Ele não pecou. Foi por isso que os dois tinham a cruz menor do que a do mestre. Aquela cruz grande era a sua cruz para carregar. Era a minha cruz para carregar. Carregou por nós. Eu comecei a meditar que Jesus Cristo mostrava um corpo franzino e ele carregou de 32 a 41 quilômetros com aquela cruz nas costas. E
Não era leve, não. Ela pesava aproximadamente 136 quilos. Já imaginou? Já imaginou isso? Carregando a sua cruz, meu Deus. Levando sobre ele os seus ombros as nossas dores. No livro de Isaías, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Isaías 53, vamos ver aqui. Isaías 53. E veja o versículo de número 4. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si, quer dizer, ele abraçou a minha causa, o meu pecado, o seu pecado. Tomou sobre si as nossas enfermidades, a doença, e as nossas dores. Levou sobre si, e nós reputamos por aflito. Ele foi ferido por Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelo quê? Pelas nossas transgressões, os pecados. E moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que é o pecado. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela ciência, a dor maior que tem pela ciência é a dor do parto. Quando a mulher ela fica gestante e vai dar luz ao bebê. Então ela está em uma situação vulnerável. Tanto ela pode ter o bebê normal, nascer, ela voltar para casa com ele, no braço, como também pode morrer. Ou morre a mãe, fica o bebê. Acontece isso, acontece? Acontece isso. Aquele momento ali é um momento que a família daquela gestante, marido, cônjuge, ficou ali esperando o resultado. Foi muito suado. Já nasceu. Como é que eles estão, não é assim? Essa mesma inquietação é lá em cima, quando um pecador, como eu sou pecador, mas remido. Quando você aceita o Evangelho, você não deixa de ser pecador. Só que as coisas que você fazia antes, não vai fazer mais. Sabe por quê? Porque você foi comprada, tá certo? Você foi lavada pelo sangue do Cordeiro lá na cruz. Jesus foi. Disse, Pai, tudo está consumado. Perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. Isso aqui é amor. Isso aqui é amor. 136 quilos aquela cruz tinha. Andou de 32 a 41 quilômetros. Chicoteado. Chegou até o momento que ele caiu. E veio um homem forte. Um dos soldados mandou que ele carregasse aquela cruz. O sirineu. Ele até botou nos tostos. Mas não aguentou o peso, caiu. Porque a cruz é para carregar você. Você vai ter agora a oportunidade de ver essa mensagem. Simples. Humilde. Você é humilde. Diz para ti todo dia. Irmão, não tem outro caminho a não ser Jesus. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Mateus 16, 24 diz que se alguém, vamos ver? Se alguém, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir até ele, o que acontece, irmão Rio? Mateus 16 e o 24. Se alguém quiser vir após mim,
que acontece? Renuncia a si mesmo. É você agora, que não fez ainda a sua decisão para Jesus. Faça enquanto é tempo. Renuncie o pecado agora. Quiser vir após mim. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, todo dia, eu e você, temos que tomar nossa cruz, olhar para Cristo. Porque ele disse também, aleluia, João 16 e 33, que no mundo eu e você nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, acredite, persevere. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Nada é para sempre. Salmo de número 30, e o verso 5 fala isso, que o choro pode até durar uma noite, não é? Mas a alegria vem amanhecer. Muitas vezes é assim. Muitas vezes você olha só ao lado para frente, mas também olhe para cima, porque é de cima que vem a nossa vitória. Salmo 121, primeiro diz isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O seu e o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele é socorro bem presente. Na angústia, ele está com você. Isaías fala isso, 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, eu estou com você. É você agora está desempregado, está atribulado, está para uma situação difícil na família. Cria, Deus está com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha sombra não, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a testa da minha justiça. Então, creia nisso. Para terminar, isso. Você quer agora aceitar Jesus? Quer fazer agora um Cristo, uma aliança com Jesus? Quer deixar que aconteça tudo na permissão de Jesus? Porque às vezes é assim. Está lá em Provérbio 14 e o verso 12. Que há caminhos que para o parece perfeito. As amizades, né? As prostituição do mundo, as drogas, mas que tem uma coisa, que é caminho de morte. Está lá em Romanos, para terminar. 6, 23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Quer se voltar agora? Se volta com muita pressa. Tá bom? Pai, estou aqui em tua presença essa manhã, essa noite. Abençoa também essa pessoa que tem a oportunidade de ver essa humilde pregação, mensagem. Eu não sei falar, para ti, juro, eu não sei falar. Mas eu te agradeço porque a minha pequenez, o tempo, me ajuda cada vez mais a propagar, a levar a tua palavra nos 4 cantos deste mundo. Eu te peço também para aquelas pessoas que vão trabalhar agora sim, eu levo em paz. Aquele pai de família que está desempregado, aquela mãe de família que está desempregada, abra uma porta de emprego, Senhor. Pai, visita os hospitais, as UTIs, o isolamento, te peço, já te agradecendo por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também essa mensagem é do humilde missionário aqui do Brasil, Rildo Oliveira. O Biraci Rildo está no Instagram e no Facebook, tá bom? Fica na paz. Deus te abençoe, cria. Jesus te ama, tá bom? Eu também te amo, tá bom? Fica em paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.